O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar, não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Graça e paz, PIB, amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui, participarmos desse culto tão gostoso. E agora, Deus, por sua misericórdia, nos usa, pelo teu amor, pela tua graça, para que aquilo que tu colocaste no nosso coração, Deus, possa habitar no coração do seu povo, nessa noite. Amém? Irmãos, é sempre um privilégio estar aqui pregando, mas é sempre desafio, e quem vem aqui na frente sabe disso. Mas quando eu sou convidado pelo pastor para trazer uma palavra, Deus, isso eu não sei, irmãos, é Deus comigo. Ele me dá, assim, a mensagem, né? Assim que eu recebo o convite, vem algo, vem uma palavra, vem um discernimento daquilo que a gente deveria falar. E quando eu recebi o convite, e o tema era uns aos outros, né? O pastor tinha falado, eu pensei exatamente em amados, vamos amar uns aos outros. Quando eu era adolescente, na outra igreja que eu fazia parte, as crianças cantavam um hino, e isso ficou muito marcado para mim, que é baseado no texto que nós vamos ler em 1 João 4, do 7 ao 21. 1 João 4, do 7 ao 21. E o hino era assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor é de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Aquilo ficou na minha mente. E quando o pastor falou uns aos outros, a música das crianças veio na minha mente na hora. E eu fui à Bíblia e fui ler o texto todo. E a partir daí nasceu o desejo de falar sobre esse mandamento. Amar uns aos outros é um mandamento. E o texto que nós vamos ler está projetado aí. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando a leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, agora vem a pedrada de Jeová aí, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Irmão, não sou eu que estou falando não, tá? Está na Bíblia aí. É mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Podia fechar e sentar no meu lugarzinho, porque a mensagem está dada, né? A epístola de João, a carta de João, 1 João, ela é um compilado de conselhos espirituais para uma igreja. E isso, quando ele chega nessa parte do amor, ele não tem meias palavras. Quem conhece a Deus, ama. Se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus. Essa é a lógica do trecho que nós lemos. E o que nós vamos meditar aqui nessa noite, brevemente, é que João vai escrever essa epístola para tratar no capítulo 4 sobre o amor. E ele mostra que o amor é a condição essencial para quem afirma ser de Cristo. Não é uma coisa que você pode fazer quando quiser. Não é algo que pode ser colocado no momento que você estiver afim. Não. O amor e o amor entre os irmãos é a essência da nossa fé. Sem esse amor, não tem igreja. As condições para se conhecer a Deus é a prática do amor, principalmente com o uso da fé. Principalmente aqui, ó. A gente que se encontra todo domingo, toda quarta-feira, no culto das 7, enfim, nesses momentos, nos ensaios, aonde a gente estiver reunido, nós precisamos exercer o amor. E o amor sem prática, ele é só palavra, só verborragia, só blá, blá, blá. Não adianta eu ficar aqui pregando sobre o amor, o conceito do amor, se, de fato, a prática não estiver em nós. Porque, como nós aprendemos hoje, de manhã, na escola dominical, na classe única, tem um passo a passo para você praticar a palavra de Deus. E o fim é sempre a prática. Então, o amor sem prática, ele não combina com o amor que foi ensinado por Deus. De modo que para aqueles para quem a carta foi endereçada, importava que eles se amassem incondicionalmente. João não abre brechas para um e se. Amo mais, porém, todavia, portanto, contudo, né? Vou amar mais se tiver essas condições. Não. O que a gente vai meditar hoje é quanto somos impactados pelo amor de Deus e quando percebemos que estamos transbordando para o outro esse amor. Então, quando nós sentimos o amor de Deus, se a gente não tem capacidade de transbordar esse amor por outro, é porque a gente não está com a medida correta do amor de Deus na nossa vida. A gente não está sendo capaz de transbordar para o próximo. O amor de Deus ainda não chegou naquele ponto na nossa vida de você olhar para o seu irmão e não ver um vascaíno, mas ver um salvo pelo sangue de Cristo.
Irmão, alguns times realmente precisam da misericórdia de Deus, né? Mas, enfim, ele é eterno na sua misericórdia. E aí João começa essa discussão sobre o amor, esse sentido que ele está dando para o amor aqui, com uma palavra muito interessante. Ele começa com amados, né? A Fran é professora, né? E às vezes a gente está em sala de aula e às vezes a gente fala amado, né? Mas não é esse amado de João aqui. É um amado para que a gente contenha a nossa língua, né? João não. João, quando fala amados, ele está sendo muito sincero. Porque ele quer transmitir para quem está lendo que ele é íntimo. O amor não é uma mercadoria barata, como na novela das 8, né? Que todo mundo ama todo mundo de uma maneira promíscua. Não, o amor que está sendo falado aqui é o amor fraterno. É a capacidade de olhar para o nosso irmão e sentir entranhas de misericórdia. Sentir pelo irmão aquilo que eu queria que sentisse por mim. Se o irmão está passando aquela dificuldade, está enfrentando aquele abismo, está enfrentando aquela luta, eu tenho que ter a capacidade de, se eu não tenho o poder de agir para resolver aquele problema, dobrar os meus joelhos e orar pela vida daquele irmão. Para que haja salvação, para que haja mudança, para que haja cura, para que haja libertação, para que a porta de emprego seja aberta. Então, quando ele fala um amado, eu creio que quando você lê essa carta aqui, ele fala amados, ele não está sendo amor fingido. Ele está dizendo, eu amo tanto a vida de vocês, que eu preciso falar sobre amor com vocês. E eu preciso ser duro na hora de falar sobre amor com vocês, porque o amor não pode ser fingido, ele não pode ser um amor só de palavras, ele tem que ser um amor vivido, ele tem que ser um amor trazido para a vida, para o dia a dia. E é uma palavra dura que ele diz. Dizer alguém que sempre frequentou os cultos, que é ofertante, que é dizimista, que canta, que toca, que prega, enfim, serve no templo com zelo. Que ele pode não conhecer a Deus, porque ele não tem a capacidade de amar o seu irmão, é difícil. Porque as pessoas acabam achando que fazer todo o serviço na casa de Deus também é uma demonstração de amor, mas não é só isso. Se você faz todo esse serviço na casa de Deus, mas não tem a capacidade de ter misericórdia do seu irmão, tudo isso que você está fazendo, desculpa, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é em vão. É em vão, não tem jeito. João, ele está tentando está trazendo de verdade para a igreja um conceito que para aquele mundo não era muito legal. E para o nosso mundo hoje também não é muito legal. Tudo é sobre interesse. O mundo caminha sobre interesse. Eu só faço porque eu tenho interesse no que eu vou receber em troca. Só que aqui dentro tem que ser diferente. A gente tem que olhar para o nosso irmão não como uma oportunidade, mas como alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus, assim como eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, e que não é um super-homem, não é uma super-mulher, e que pode estar passando uma dificuldade, e eu ter a capacidade no meu coração. Isso só é possível quando a gente tem o amor de Deus dentro de nós, de compartilhar. Eu tinha um maestro que ele falava assim, tem horas que a gente precisa colocar um pouco o ombro, ajudar o irmão com a cruz dele assim, botando um pouquinho, ajudando um pouquinho, para que ele consiga dar o passo adiante. E isso é porque quando a gente está em comunhão, a gente precisa entender. Isso foi falado na classe de novo. Eu estou prestando atenção, estou ouvindo as pregações, estou só captando. A pregação do Léo foi muito importante, quarta-feira. Léo falou sobre comunhão. Se você não veio e não ouviu, acessa lá o canal da igreja que você vai ouvir a pregação do Léo. Foi uma benção. Então, esse tipo de relacionamento baseado no amor, ele foi demonstrado primeiro por Deus, porque Deus ele foi radical
na sua forma de demonstrar amor por nós. Nós temos o nosso texto áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira assim absurda, que pegou o seu filho, colocou numa cruz, permitiu que ele chegasse lá, sentisse abandono, para que o meu e o seu pecado fosse limpo. Ele nos amou primeiro. Então, o primeiro exemplo de amor incondicional é o amor de Deus por nós. Quando a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, é que a palavra deixou de ser só palavra e virou ação prática. Deixo de ser verbo aqui, palavra, e viro materialização no mundo. Vou pisar esse chão, vou passar as dificuldades que eles passam, porque é através disso que eu vou conseguir resgatar um mundo que andava em trevas, que vai ver uma grande luz. Mas isso só pode ser, o mundo só pode ser transformado através do amor. Os homens, eles tentam resolver as suas pendengas sempre através das guerras, e a gente está sempre à beira de uma guerra. Porque o homem, nós, seres humanos, por si só, nós não temos essa capacidade de amar. Por isso que eu falei que quem conhece a Deus ama, porque uma característica essencial de Deus é que Deus é amor. Então, o homem só consegue amar o seu próximo no momento em que ele ama a Deus. E ele fala de um conhecer a Deus aqui, conhecer uma característica essencial de Deus, que é o amor. Se alguém duvida do amor de Deus, é só mostrar para ele a cruz. Está vendo o símbolo da cruz? Ele colocou o seu filho lá, para que você tivesse vida. Irmãos, eu não teria coragem de fazer isso, colocar Esther numa cruz. Nenhum pai aqui, acho que teria coragem de fazer isso com o filho. Mas Deus, em seu infinito amor, e para demonstrar esse amor, para que esse amor não fosse só um conceito, mas uma prática, ele colocou o filho dele no madeiro, para que eu e você tivéssemos vida. A cruz não é derrota, a cruz é a vitória do amor de Deus pelo mundo. É a entrega total de Deus. E por isso João não se intimida em afirmar: quem não ama, não conhece a Deus. E quando Paulo está falando lá sobre o fruto do Espírito, o primeiro fruto que ele cita qual é? O amor. O amor. Porque não existe igreja sem amor. Não existe comunhão sem amor. E aí, a gente faz a pergunta: mas que amor é esse que você está falando? Irmãos, o amor que João está escrevendo não é o amor de Shakespeare, de Romeu e Julieta. Não é esse amor romântico das novelas, dos filmes, das séries coreanas, né? Dos doramas da vida. Não é esse amor que a pessoa cai e ela vai buscando e tal. Não, o amor de Deus que transborda para o outro é algo muito mais prático e real. É o amor fraterno. É o amor, como eu falei, de irmão para irmão. Chamar o outro de irmão não é só uma moda. Quando você está chamando alguém de irmão, o que caracteriza um irmão na vida, sociedade? É o quê? É o sangue. Quando você chama o outro de irmão, que não tem o seu sangue familiar, você está dizendo que o mesmo sangue que está nele está em você. Então, quando você chama um irmão de sangue, aquele irmão que não é de sangue seu, mas você chama ele de irmão, você está dizendo assim: o mesmo sangue derramado na cruz por você também foi derramado por mim. Por isso nós somos irmãos. Então, irmão não é uma moda, não é um linguajar evangélico. Ele é um atestado de que nós estamos debaixo
do mesmo sangue. O sacrifício de Cristo, lá na cruz, fez com que eu irmanasse com gente que eu nunca vi na vida, mas que é meu irmão em Cristo, que tem a capacidade de comunicar isso. É tratar com misericórdia aqueles que compartilham o pão e o vinho. Hoje de manhã nós tivemos a celebração da ceia. Irmão, sentar à mesa, partir o pão, beber o vinho, é só para quem é íntimo. É só para quem está perto. Você não sai pegando a pessoa da rua, fulano, vem cá, vem almoçar aqui em casa, vem tomar um café aqui comigo. Você não conhece a pessoa. Mas quem você conhece e você tem algum grau de intimidade, você consegue abrir a porta da sua casa. Às vezes não é para comer um pão, né? Para comer um cachorro quente, igual eu fui lá na casa do... Já passei lá na casa do Diogo para a gente ver um futebol, e aí tinha um cachorro quente, uma batata. A comunhão. A gente não consegue fazer essa comunhão se não for com gente que é íntima. E quando a gente compartilha o pão e o vinho, a gente está compartilhando entre pessoas que se amam. Sem esse amor, a ceia é só comida e bebida. É só comida e bebida. Quando você vai para um restaurante, você entra dentro do restaurante para almoçar, tem um monte de gente ali comendo. Você conhece aquele povo todo? Ali é comunhão, irmão? Ali é só um lugar para você comer, sentar na sua mesa com a sua família ou sozinho e fazer a sua refeição. Agora, quando a gente vem aqui para a igreja, quando a gente parte o pão e bebe o sangue de Cristo, né, simbolizando o sangue dele, isso é comunhão, isso é intimidade, isso é amor compartilhado entre os irmãos. Então, ceia sem comunhão é só pão e suco de uva. Jesus partiu o pão com os 12, irmãos. Os 12 eram todos iguais? Era todo mundo ali parecido um com o outro? Não, gente. Tinha zelote, tinha pescador, tinha gente que conhecia a lei, tinha gente de todo tipo dentro dos 12, fora os 70, que ainda andavam uma galera ali com ele. Gente, mesmo aquele que o traiu, sentou na mesa ali para comer o pão. Porque para Jesus, o olhar de Jesus, isso impacta as nossas vidas. O olhar de Jesus era sempre um olhar de misericórdia. O problema não era Jesus nem os 12, o problema era Judas com o problema dele. Mas Jesus não quis saber disso. Jesus podia ter antecipado o processo, chamado Judas ao canto e falar só, então, pega a tua moeda e vaza, né? Mas o que ele fez? Deixou o cara sentar na mesa, compartilhou o pão, falou, e aí depois falou para ele, vai e faz o que tu tem que fazer. Mas ele recebeu até Judas na mesa. Os 12 viam o mundo de maneiras diferentes, mas o amor de Cristo transbordava, e no meio dos 12 tinha todo tipo de gente, cobrador de impostos, pescador, zelote, gente do povo, mas Jesus amou eles até o fim. E esse amor foi demonstrado até por aqueles fora da casa de Israel. Isso é uma coisa que eu acho linda na Bíblia. A Bíblia sempre ensina que o amor de Deus, ele nunca foi só para aquele povo, sempre foi para expandir para o mundo. Era a ideia que Israel pregasse o Deus único para o mundo. E quando isso não acontecia, Deus colocava umas coisas para mostrar para ele, olha só, eu sou o dono do processo. Por isso Raabe vai entrar na linhagem de Jesus. Por isso ela vai entrar na linhagem de Davi. Por isso que eu vou ajudar uma viúva que não é da casa de Israel. Por isso que a mulher que falou com Jesus sobre a filha que estava doente, e ele fala para ela, olha só, eu não posso pegar o pão e dar para os cachorros. E aquela mulher fala, então, mas até quando cai lá a migalha, o cachorrinho vai lá e come. E Jesus olha a fé daquela mulher, e aí aquele amor que excede todo entendimento, já está resolvido o teu problema. Então, Jesus sempre mostrou o amor. E o amor ensinado por Cristo é o de fazer e não somente de falar. Pregar é necessário, mas a prática do amor e a pregação transforma a obra da igreja em algo poderoso
capaz de transformar o mundo. O que mudou o mundo quando a igreja surge, o que deixou o mundo chocado por aquelas pessoas que seguiam um judeu chamado Yoshua, era que eles amavam uns aos outros. A igreja do primeiro século, ela cresce baseada no amor. Em Atos fala que eles não tinham falta de nada. As necessidades eram atendidas conforme elas iam aparecendo. Isso chocou aquela sociedade individualista. Porque a ideia era: o sucesso é meu, farinha pouca, como é? Meu pirão primeiro. E esse ditado, ele não pode existir dentro da igreja. Porque na igreja me diz que o pouco que a viúva tem, ele é multiplicado. O azeite da viúva era só um pouquinho, mas ela foi multiplicado ao ponto dela conseguir pagar as suas contas, resolver os seus problemas. Então, quando o mundo viu que havia uma comunidade de pessoas que seguiam um homem que era chamado de Cristo, e que no meio deles não havia falta de nada, e que o amor era parte daquela vida diária deles, aquilo transformou o mundo do primeiro século depois de Cristo. Ao ponto da igreja se transformar, séculos depois, na religião do Império Romano. E isso só foi possível porque tiveram comunidades que entenderam que para o Evangelho, para Cristo continuar com a sua palavra na terra, era necessário que eu não pudesse fazer tudo sozinho, mas que fosse uma comunhão, um amor entre pessoas, movidos por Deus, capazes de transformar o mundo. Irmãos, o que transforma o mundo é a nossa capacidade de amar. O mundo não quer saber se você usa terno e gravata, se você é uma pessoa que fala muito bonito. O mundo não quer saber se você tem muito dinheiro. O mundo quer saber se você tem a capacidade de amar. O que move as pessoas para o Evangelho é o amor de Cristo através de nós. A gente só consegue servir a Deus quando a gente serve o outro. Por que a gente faz o dízimo e faz a oferta? Porque tem que atingir outros. É assim, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de real, de dólar, de euro. Deus não precisa nada disso, mas o outro precisa. E toda obra que nós fazemos, tudo que é arrecadado, tudo que é feito, é para atingir outros. Para que outros sejam alcançados por esse amor. Porque é o amor de Deus que muda o mundo. Não é bandeira nenhuma, é o amor de Deus que muda o mundo. É sentir entranhas de misericórdia, é sentir a dor do outro, é chorar com os que choram. Eu vejo lá, a Sara ainda está no grupo de intercessão, e a gente percebe os pedidos. E a gente vê que alguns pedidos são pedidos de socorro, que só oração para resolver o problema. Porque a mão humana não tem mais como resolver. E aí só orando, só dobrando o joelho, pedindo a Deus, falando: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E Tu pode chegar onde a gente não pode chegar. É estender a mão. Tudo isso é prática do amor no Evangelho, não é condicionante, senão nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Ele nos amou primeiro. A primeira prática do amor é divina. Ele se deu por nós, e por isso é contraditório alguém se dizer seguidor de Cristo e não amar o seu irmão. Se a gente não tiver essa capacidade, e é uma questão que João está resolvendo aí dentro desse texto. Ele está sempre lembrando: quem não ama não conhece a Deus. João entende que essa é uma condição essencial para se conhecer a Deus. Não somente amá-lo, cumprindo lá o primeiro mandamento, mas amando o seu irmão. A verticalidade do amor só será possível aqui na horizontal, amando o próximo. Não existe igreja sem amor. Um local de adoração onde as pessoas se odeiam está morto e as pessoas não perceberam. Um local, vou repetir, um local que se chama local de adoração, onde as pessoas se odeiam, esse lugar já está sem a presença de Deus e ninguém percebeu. Agora, é lícito ao cristão odiar? O contrário do amor não é necessariamente o ódio.
pode-se não amar e não odiar alguém. Eu posso não amar e ser indiferente àquela pessoa. Mas o ódio é algo muito complicado. Muitas das vezes a gente usa essa expressão, né? Eu odeio. E a gente usa com certa banalidade isso, né? Eu odeio isso. Eu odeio fulano, odeio ciclano. Odiar é se alimentar de um sentimento muito profundo que envenena a alma e nos afasta de Deus. O pessoal de psicologia que sabe que ódio é um veneno para a alma e para a psique humana. Quando eu coloquei sobre é lícito ao cristão odiar, claro que não, né, irmãos? A gente não deve viver baseado no ódio. E se ele começar a entrar no nosso coração, a gente tem que orar a Deus e pedir, Senhor, tira esse sentimento que é humano, né? Nós somos seres humanos. E muitas das vezes, as circunstâncias da nossa vida, e a vida às vezes dá umas pancadas, você acaba ficando, se não vigiar, com aquele sentimento ruim contra alguém. E por isso é necessário sempre voltar à palavra de Deus, para a gente não esquecer que coisas que deveriam ser óbvias na nossa vida, mas com o tempo, com o nosso dia a dia, com esse mundo caído que a gente vive, a gente acaba esquecendo. Por isso a gente tem que estar sempre voltando aqui e aprendendo. Eu aprendo muito, meus irmãos. Eu gosto muito de sentar e ouvir. Eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir aula de escola dominical, porque eu gosto de aprender. Porque enquanto a gente está aprendendo, é um bom sinal que os nossos ouvidos estão atentos àquilo que Deus está falando. Aquilo que Ele está falando para nós. Por isso que é necessário a gente voltar à palavra de Deus sempre. Por isso, não adianta se você tem profecia, se você tem um dom de língua, se você tem manifestação de poder e cura. Se você não amar, você é só um sino fazendo barulho. Sabe, o sino está soando lá, está fazendo barulho. Não tem efeito nenhum. O máximo que ele vai fazer é perturbar alguém ou acordar alguém na hora que tem que ser acordado. Mas impacto na vida de alguém não acontece. Paulo identificou e escreveu isso, pois percebeu que a igreja de Corinto tinha muitos dons. Olha a igreja corintiana. A igreja corintiana tinha muitos dons, mas estava devendo amor. Então não adiantava ter muito dom. Tenho muitos dons, eu tenho poder disso, poder daquilo, eu prego, eu canto, eu rodo, eu dou cambalhota, mas eu não consigo amar o irmão. Deus vai me perdoar por causa disso? Irmão, se você não ama, você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. E aí, como você vai fazer isso? É você com Deus. A minha função aqui é pregar. Como você vai chegar a isso? Como você vai pedir a Deus para tirar o teu sentimento ruim contra o irmão? Aí é você com Deus. A minha função é alertar. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que também serve para mim. Porque eu sempre falo que a mensagem primeiro é para o pregador. Quando a gente está preparando a mensagem, Deus está falando primeiro comigo, irmãos. Ele fala aqui primeiro, para depois eu transmitir para a igreja. Então, a igreja de Coríntios tinha muitos dons, mas tinha muita briga, muito disse-me-disse, muita fofoca, muita porfia e outros problemas de relacionamento das comunidades cristãs. E era uma das mais prósperas da época, mas precisava de Paulo informar para eles, está pegando essa questão do amor para vocês. Então, cuidado com isso. Então, não é lícito ao cristão odiar. Quase finalizando, irmãos. A falta de amor, a indiferença e o ódio entre os irmãos destruiriam e destroem qualquer comunidade cristã. Uma igreja fraca é uma igreja que não ama, não tem capacidade de amar. A gente está estudando esse período uns aos outros, e isso é essencial, gente. Porque com o tempo, a gente vai sentando no nosso lugarzinho, né? E aí, o culto que deveria ser coletivo, ele passa a ser individual, né? Porque eu estou ali só na minha vidinha e eu não consigo entender o que Deus está falando e o que o irmão do lado está precisando. A ideia dos pequenos grupos, da gente poder ter mais tempo para passar com pessoas da igreja, isso vai ser muito bom, porque nós temos os nossos grupos. Por exemplo, eu e minha esposa fazendo parte da música. E aí a gente tem um grupo da música, tem lá o WhatsApp da música. O irmão que faz parte da MCM, tem o grupo da MCM. Cada um dos ministérios da igreja tem os seus grupos.
Mas muitas das vezes a gente não consegue identificar o diferente, o irmão que está precisando de uma ajuda que eu posso resolver. E que às vezes eu estou ali no meu grupo fechado e a gente não consegue se falar. Então, a igreja não segue a lógica de uma torcida de clube de futebol ou um partido político. Ela sempre foi plural. A igreja sempre foi plural. É um ajuntamento de gente de toda tribo, raça e nação e língua. Irmão, lá no céu, e aí a gente só está fantasiando, né? Tem um japonês do meu lado, né? Um chinês, um camarada que veio lá do interior da África, o outro que veio da Groenlândia, servindo a Deus. Quando a visão lá do Apocalipse, que multidão é essa? Multidão de toda espécie, toda gente, toda tribo, toda língua, toda nação. E às vezes a gente não consegue amar o irmão por coisa boba. Sabe, porque o irmão gosta de feijão antes do arroz. Sabe, lá no trabalho, uma das escolas que eu leciono, tem um professor que a gente entra na fila lá para comer, e aí ele é o único ali que a gente nota, né, que coloca o feijão, o arroz e depois o feijão em cima. E lá na ordem, vem o feijão primeiro e depois o arroz. Aí a gente fala que ele sempre embola a fila, porque ele vai no arroz primeiro e depois volta para o feijão, porque para ele o feijão tem que estar em cima do arroz. E tem gente que arruma problema com o irmão, porque o irmão coloca o feijão em cima do arroz. E não o feijão primeiro e depois o arroz. Então, às vezes a gente tá criando problema com o irmão por causa disso. Por causa de coisas pequenas. E a gente esquece que o sacrifício que Cristo fez na cruz, Ele fez por todos nós. Quando um lugar só tem pessoas que pensam igual, isso é uma seita. Desculpa falar isso, pastor, mas é uma seita. Todo mundo tem o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de... Sabe, aquela coisa? Isso é seita, irmão, isso não é igreja. A irmã só pode vir com o cabelo X, só pode vir com o cabelo Y, só pode usar esse tipo de carro, só pode usar... Irmão, isso é seita. A igreja é diferente. Eu amo olhar aqui para vocês e ver gente diferente. Sabe? Eu amo olhar para essa igreja e ver gente diferente, porque é assim que é a igreja. É assim que é o povo de Deus, ele é diverso. E Jesus amava isso, por isso que os 12 tinham gente diferente. Por isso que no dia que a visão daquela grande multidão que veio, tinha gente de toda tribo, toda raça, toda língua, toda nação. Porque quem criou eu e você é o mesmo Deus que criou o asiático, que criou o africano, o europeu. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. E o sangue de Cristo derramado pela minha vida e pela sua vida é o mesmo sangue que está sendo derramado pela vida de um cidadão que está lá na Venezuela, que está lá no Irã, escondido, pregando a palavra de Deus. É o mesmo que está na China. Então a gente precisa entender que a gente não pode dar ao diabo uma arma tão eficiente quanto a divisão entre nós. Porque ele nos amou primeiro e nós devemos amar o nosso irmão. O nosso irmão não é o nosso inimigo. A nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes que operam nas regiões celestes, contra o povo de Deus. Essa é a nossa luta, é espiritual. Quando você olha um irmão em dificuldade, que ele está atravessando um período difícil, olha para ele com os olhos de Cristo, pede a Deus, fala assim, me dá os olhos de Cristo para que eu consiga ver esse irmão com olhar de misericórdia. Porque às vezes tem gente realmente que perturba, irmão. Tem gente que perturba, né, pastor? Tem gente que perturba. Mas, se ele foi lavado pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo caiu sobre a vida dele, se ele é uma pessoa sincera diante de Deus, mas tem as suas dificuldades, eu vou orar para o Senhor transformar a vida dele, né? Para ele ficar mais o jeitinho do porco-espinho, que a irmã falou hoje de manhã na classe. É isso, irmão. O crente ele tem que olhar o irmão às vezes assim, ele é um porco-espinho, mas eu vou amar esse cara assim mesmo, vou dar um jeito para esse espinho não me ferir,
mas o sangue de Cristo foi derramado por ele também. Deus abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Lembremos de Jesus e seus 12, provavelmente a gente não chamaria alguns dos discípulos. Algum desses 12 não caberia na nossa lista. Se eu pegasse a lista ali e olhar assim, esse aqui não vem não. Esse aqui eu vou deixar de fora. Mas Cristo pegou e falou, eu vou trabalhar esses homens e eles vão espalhar minha palavra pelo mundo. Vai ser Pedro, cara pesado na palavra, pescador. Vai ser gente, Paulo, que era um camarada extremamente... Paulo, quando foi separado por Deus, e ele não foi um dos 12, ele era um perseguidor da igreja. E esse camarada se transformou num dos maiores, se não o maior, pregador do evangelho lá no início da igreja. Boa parte das cartas que a gente lê são de Paulo. E ele perseguia a igreja. Hoje a gente olhar para ele e ia falar assim, o que para Paulo? CPF cancelado. Né? A gente ia querer cancelar o CPF de Paulo. Não, gente. Deus olhou para aquele homem e falou assim, esse cara tem uma potência, ele tem uma capacidade, eu vou pegar ele. Pegar ele lá na curva, lá no caminho de Damasco, lá. Vai dar mole, eu vou pegar ele. E aí Deus chama esse homem, transforma ele num dos maiores escritores do Novo Testamento. Boa parte do que temos no Novo Testamento são escritos paulinos. E ele era um perseguidor da igreja. Não entraria na nossa lista. Tá? Jesus não vê com os nossos olhos, né? Deus não vê como o homem vê. Eu me lembro do filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Né? A gente sempre lembra da parábola do rapaz que saiu, gastou tudo, voltou todo arrebentado, o pai recebeu ele e tal, etc. E a gente esquece que tinha um filho lá que olhou para aquela situação, olhou aquele irmão todo arrebentado. E ele ficou com inveja do irmão. Ele sentiu um negócio estranho, porque o pai nunca tinha matado um novilho para ele fazer um churrasco com os amigos. Ele não entendeu o amor de Deus. Não entendeu. Não conseguiu captar o amor de Deus. Porque o pai, ele não queria saber de dinheiro naquele momento. Ele só queria saber que o que havia se perdido foi achado. Quem estava longe veio para perto. O amor de Deus é assim. E se a gente quiser colocar o amor de Deus na nossa caneta, não vai caber. Porque a lógica era, você não gastou todo o seu dinheiro, agora se vira. Né? Agora se vira. Não, mas aquele pai amou aquele filho até o fim. Porque quando aquele filho retorna, o pai não quer saber quanto ele gastou, quanto ficou lá fora, quanto ele pecou. Quer saber que ele voltou, se arrependeu, está ali pedindo perdão. E o filho que não entende, ele vivia com o pai, mas não conhecia o pai. Não sabia que o pai era um pai amoroso. E o pai vira para ele e fala assim, você não entendeu que isso tudo aqui é teu? Você não precisa me pedir nada. Tudo aqui é teu. Agora, o teu irmão estava perdido, mas foi achado. Isso é amor. E a gente nunca vai entender esse amor. Para concluir, meus irmãos, o amor é que nos trouxe aqui. Como igreja de Cristo, na terra e como primeira igreja batista de Nilópolis, há mais de 80 anos aqui nesse lugar, o que nos trouxe aqui é o amor. É o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por esse lugar de adoração, pelas pessoas que aqui entram, por aqueles que aqui frequentam, que entram com o coração muitas das vezes quebrado, que entram com um coração triste, choroso, e aqui encontram uma palavra que vai mudar a vida, que vai trazer renovo. Os incrédulos olhavam e viam como uma comunidade que amava. A igreja só é vista pelo mundo quando ama. Que doava a quem precisava, que acolhia o necessitado e a viúva.
que pregava o amor de Deus para uma geração que estava cansada de perseguições, que se sentiam abandonados pela religião oficial. Jesus entrou muito em embate com fariseus, e com os do templo, porque os do templo só queriam o sacrifício, só queriam o boi, só queriam o novilho. E aquelas pessoas que estavam longe, afastadas, que andavam em trevas, lá na Galiléia, lá em Nazaré, e foi essas pessoas que Jesus alcançou. Um amor que superava as diferenças, que transformou o mundo da época sem mídia, sem televisão, sem rádio, através do respeito que eles demonstravam uns pelos outros. Isso transforma o mundo e transformará o nosso. É utópico, parece uma fantasia, mas através dos séculos, o que tem mantido a igreja caminhando é o amor de Deus, que ele transborda na minha vida e na vida daqueles que vieram antes de mim, para que chegasse o evangelho até mim. Quando alguém é alcançado por um ato de misericórdia e compaixão, uma porta vai se abrir para o Espírito Santo. E aí, quando entra o Espírito Santo de Deus e faz a obra de conversão, a gente tem mais um salvo. Porque alguém olhou com amor. O amor não fingido, ele constrange a gente. Nos transporta para perto de Deus. Amém? Para terminar, amados, vamos amar uns aos outros. Amém? Deus abençoe a igreja.